Vamos lá para mais um bloco sobre demografia. Hoje falando sobre teorias demográficas, algo que, mais uma vez, né, pode ser uma revisão para você, mas com certeza vamos aprofundar aqui para atender mais aquilo que geralmente, né, pode ser cobrado de forma direta ou indiretamente na prova. Tá? Então vamos lá. A teoria malthusiana foi elaborada por Thomas Malthus, por isso o nome, né, em 1789. E aqui já é importante contextualizar, 1789, na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial, então isso é bastante impactante para a pertinência dessa pesquisa que Malthus fez, que é a obra Ensaio sobre o Princípio da População. Essa obra daqui é uma obra pioneira no estudo da demografia moderna, então tem já esse marco muito importante, na qual demonstra grande população sobre a produção de alimentos e crescimento populacional. Isso daí é o grande foco de Malthus em mostrar isso. Contextualizando um pouco sobre o autor, ele é pastor, economista liberal e herdeiro de terras. Isso tudo vai, de certa forma, influenciar a forma como que ele enxerga o mundo e como que isso influencia a leitura, a interpretação, mas também as propostas que ele tem para resolver, né? Sua premissa é de que a população crescia de forma geométrica, ou seja, exponencial, e que dos alimentos de forma aritmética, ou seja, linear. Ou seja, né, em algum momento a população seria maior do que a capacidade de produção de comida. Né? Lembrando que ele era liberal, ele estava aí na mesma escola dos liberais nesse momento, e ele criticava o chamado assistencialismo do governo na época, que é a lei dos pobres. A Inglaterra, nesse momento de revolução, né, o início da Revolução Industrial, já havia muita pobreza crescendo nas cidades, e como resposta a essa pobreza crescente, o governo, de alguma forma, para reduzir isso, dava um mínimo ali, né, de assistência como comida e abrigo. Isso era mal visto por Malthus. Nessa concepção, a população pobre deveria passar pela sujeição moral do indivíduo, ou seja, abstinência sexual e casamento tardio. O que é isso aqui, né? O Malthus dizia que essas políticas assistencialistas faziam com que essas pessoas pobres achassem que tivessem condições e, portanto, tinham filhos. E ele achava que isso não podia acontecer, né? E aqui, isso aí eu acho que não tem muita novidade para vocês quando eu falo sobre isso, porque é um tema muito debatido na geografia escolar. Mas aqui é importante dizer que o problema que Malthus encontra, que ele está alertando, é a fome universal. O que isso significa? A fome de parcela da população já existia, muito mais ainda nesse momento de início da Revolução Industrial na Inglaterra, que a pobreza estava aumentando muito. Qual que era o receio de Malthus nesse sentido? Que a fome atingisse também as camadas mais ricas, que não tivesse comida, não fosse só um problema de distribuição, mas o problema mesmo de disponibilidade. Esse era o medo dele, né? Então, como a gente vê aqui na, no gráfico, se em algum momento a produção de alimentos, né, é maior do que a população, portanto, a afluência de alimentos, né, abundância de alimentos, a população ia aumentar de certa forma até ter o chamado colapso malthusiano, que não teria alimento para todo mundo. Então, seria algo mais assim, menos problema de distribuição, mas problema de acesso geral, de disponibilidade total. Então acaba que Malthus estava muito preocupado com isso. Se os pobres se reproduzirem, isso pode gerar um problema para os ricos. É basicamente isso que ele está pensando, né? Qual que é o motivo desse problema? Crescimento das populações pobres, né? É importante dizer isso porque ele não estava tão preocupado com a quantidade de filhos por pessoas ricas. Ele mesmo tinha muitos filhos. Isso não era o problema, porque ele pensava que as pessoas que tinham condições poderiam ter filhos. As pessoas que não tivessem condições não deveriam ter filhos. E a solução que ele encontra para isso é o fim de políticas assistencialistas, como essas que eu falei, né, acabar com a lei dos pobres, e realizar uma política antinatalista, que envolvia
Isso que eu citei. Sujeição moral, a pessoa entender que ela não pode ter filhos. Abstinência sexual, casamentos tardios, isso tudo relacionado ao que Malthus era, né? Igual eu falei, essas características de ser pastor, economista e herdeiro. Mas o que acontece, gente? Essa teoria de Malthus, por si só, não tem importância, tá? Porque ela foi feita num momento muito específico, com ideais muito específicos, e não tem tanto apelo assim. O que importa mesmo é o que vem depois, a teoria neo-malthusiana. Uma teoria que foi resgatada num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto de Guerra Fria, e que, de certo modo, tinha ali algum... O receio, nesse caso, já era outro, tá? Os demógrafos e os teóricos economistas resgataram essa teoria malthusiana, portanto não malthusiana, para aplicar a um outro problema encontrado em 1950, que aqui já é a industrialização dos países, alguns países subdesenvolvidos, o aumento da população do mundo de forma geral, mas também nos países capitalistas havia um aumento muito grande da miséria. E isso tinha que ter uma resposta, porque o que estava acontecendo é que, no momento que há um aumento da pobreza, em muitos desses países houve revoluções socialistas. Os países capitalistas não queriam isso, os Estados Unidos não estavam querendo a criação dessas revoluções, então tinha que haver uma resposta para a pobreza, né, dentro do contexto capitalista. Daí, o que que acontece? O que que a teoria malthusiana se baseia, né? Qual que é o problema? A miséria e o subdesenvolvimento. Esse é um problema encontrado pela teoria. Mas qual que é o motivo de haver miséria e miséria, né, a pobreza e a fome também junto com ela, né? Por que que havia esse crescimento? Porque o, a população estava aumentando numa velocidade mais rápida do que o PIB daqueles países estava crescendo. Ou seja, aqui não é só uma divisão entre produção de alimentos e população, mas produção de riquezas e população. Se o PIB não consegue aumentar mais rápido, se esses países pobres o PIB não está aumentando tão rápido, como a gente pode solucionar isso? Reduzindo o crescimento da população. Que aí o PIB vai conseguir de alguma forma aumentar e aí aumentar o PIB per capita. É basicamente isso o pensamento malthusiano. Então, aplicando, né, o mesmo gráfico ali de Malthus sobre o colapso, né, nós podemos replicar isso entre PIB e população. Tá? E qual que é a solução encontrada pelos neomalthusianos? Nesse caso, já é uma intervenção direta por parte do Estado na sociedade, que seriam as políticas de controle de natalidade. Ou seja, sanções, de fato, para aquelas famílias que ultrapassarem o número de filhos estabelecidos. Né? A lei do filho único é a política de controle de natalidade mais conhecida, uma vez que ela foi aplicada por mais tempo e com um impacto muito grande. Essa lei do filho único que eu me refiro é da China, mas que houve tentativas de aplicação de controle de natalidade em outras regiões do planeta, outros países capitalistas, inclusive. Né? Na China, essa política da lei do filho único vem alguns anos após a morte de Mao Tse-tung, quando já estava tendo uma abertura da economia, e também uma preocupação com o aumento rápido da população, que havia sido estimulada pelo próprio Mao Tse-tung com uma ideia de produzir mais mão de obra, enfim. Isso é um outro assunto, né? Mas nesse estudo de caso que a gente vai fazer da China, a gente tem aqui a lei do filho único, no final da década de 70, 79, para ser mais específico. Essa política de controle de natalidade é o quê? Restringir o número de casal por filho, número de filhos por casal. A regra geral era, cada casal só pode ter um filho. Porém, há algumas exceções, principalmente aquelas relacionadas ao meio rural. Se o primeiro filho for mulher, então
a, a- o casal poderia tentar ter outro filho para ser homem, tinha esse tipo de regra, mas também tinha algumas etnias que estavam fora dessas regras. A China é composta por várias etnias e algumas delas não estavam incluídas nesse tipo de lei. Então, como essas exceções para a população rural como um todo, né? Essa lei hoje já é extinta, tá? Mas em 2015 passa a permitir o segundo filho devido ao rápido envelhecimento da população, ou seja, não estava repondo. E aqui nós temos um gráfico que mostra isso, né? Quando a lei do filho único é aplicada em 79, já tem um rápido resultado disso, com uma queda abrupta da fecundidade, que impede, né, o nascimento hoje é calculado de mais de 400 milhões de crianças. Mostrando aqui que a política, por mais violenta e por mais absurda, né, de certa forma que seja, em termos de intervenção, né, de sanções, punições, ela atingiu o objetivo que é reduzir a fecundidade de forma forçada, né? E aí tem até, né, essa notícia aí, né, que hoje a China já encontra um outro problema. A lei do filho único, né, foi incorporada na cultura e com a baixa taxa de natalidade, a China adota medidas para incentivar os casais a terem filhos, né? Ou seja, ela cumpre o objetivo, mas ao mesmo tempo ela cria outro problema. E essa questão do envelhecimento, nós sabemos muito bem que não é uma exclusividade da China, na verdade, vários outros países passam, mas a China provocou isso de forma muito mais abrupta, muito mais intensa, portanto, o envelhecimento também passa a ser mais intenso e muito mais preocupante. Daí a gente vem para uma outra linha de pensamento, tá? Ainda relacionando a questão da demografia, do crescimento populacional, que a gente pode chamar de teoria reformista. Essa teoria reformista, né, está dentro de uma perspectiva marxista que defende reformas em caráter socioeconômico para o fim da pobreza, principalmente aqueles que fomentem o acesso à renda, à educação e à saúde. E aí é importante parar um pouco para pensar o seguinte: é uma teoria baseada na perspectiva marxista, como eu disse, e reformista porque entende o seguinte: não está propondo uma revolução da estrutura socioeconômica né, para acabar com a pobreza e as suas causas, mas está aqui propondo, na verdade, reformas sociais para dar mais acesso a esses elementos que eu falei, como saúde, educação e renda. Tá? Aqui, olha, é muito importante entender a mudança de perspectiva em relação à teoria neomalthusiana. O problema aqui é a miséria, a pobreza e o subdesenvolvimento. Esse é o problema. Tá? Qual que é o motivo desse problema? Não é o crescimento da população, é a concentração de renda dos meios de produção. Isso aí é um problema já colocado para próprio teoria marxista. Solução: reformas socioeconômicas. E a consequência disso, ou seja, não é a solução, mas uma consequência, o planejamento familiar. Entenda a diferença entre controle de natalidade e planejamento familiar. Planejamento familiar, como diz o nome, é um planejamento da família sobre quantos filhos querem ter e se querem ter. Já o controle de natalidade é punição, sanções por parte do Estado em relação a um número estabelecido de filhos que pode ter. É muito diferente. Ou seja, ao contrário da linha neomalthusiana, a reformista entende que a falta de recursos não seria a consequência do crescimento populacional, mas se assim a sua causa. Essa é a inversão. A neomalthusiana fala, olha, para ter recurso para todo mundo, vai ter que abaixar a população, porque não tem recurso para todo mundo. Já
A reformista diz: vamos dar acesso a esses recursos e a população, consequentemente, não necessariamente vai reduzir, mas se sabe que de fato funciona, reduz. Portanto, mais uma vez dizendo, há uma diferença entre planejamento familiar e controle de natalidade. Acabou que essa teoria, é até difícil dizer isso, né? Porque o controle de natalidade, de fato, cumpriu o objetivo de reduzir a população, o crescimento da população. Mas não é comprovado que isso é suficiente para aumentar a renda das famílias. O PIB per capita pode aumentar, mas não significa que haja uma distribuição. Então, isso não é comprovado. Mas, por outro lado, a teoria reformista já é mais do que evidente que ela funciona. Que, de fato, ao ter acesso a esses serviços de forma mais universal, de qualidade, público, enfim, como saúde, educação e também a renda, e aí eu falei no último bloco, principalmente da população feminina, de fato há uma redução da fecundidade. Isso é um fato evidente. Aqui eu só trago essa charge para ver que essa confusão entre planejamento familiar e controle de natalidade é uma confusão quase que intencional em alguns momentos, né? Tem essa charge aí bastante até antiga, né, da Graúna, que tem esse personagem aí chamado Coisinha, né? Mas enfim, aí o que é? Ver no cenário mostra ali um contexto ali do semiárido nordestino, que nesse momento aí em que foi feita a, a, a charge, tinha menos condições ainda de estruturas, né, para erradicação da pobreza. Mas enfim, o que acontece? Chega essa pessoa, essa figura à direita, que pela vestimenta se entende como algo, uma burocrata do Estado, dizendo: o nosso interesse é só te ajudar a planejar filhos. E aí a Coisinha responde: ah, isso é ótimo, Coisinha. Já pensou os meninos nascerem com tudo planejado? Creche, escola, merenda, livros, bibliotecas? Aí, não, queridinha. Falo em planejar no sentido de controlar. E aí o controle de natalidade, né? A confusão. E aí, né, ela fala: claro, claro, controlar a sarampo, a pólio, a meningite. Esse controle de doenças, que é muito importante, é o acesso à saúde que fala a teoria reformista. Não, controlar para ter 3, 5, 8, 9 filhos, mas um só. E aí diz: conte comigo, tenho pavor de ter gêmeos, quem dirá quíntuplos. Ou seja, né, não quer ter todos de uma vez, mas talvez 9 filhos, só que um de cada vez. Isso aqui mostra uma confusão, né, que às vezes a ideia de planejamento familiar vem com uma ideia de controle de natalidade. Lembra que a intenção dos dois são muito diferentes. Um é dar opção, condições para a família escolher, o outro, punições, se caso a família não optar em seguir a lei. Finalizando, eu quis trazer aqui uma reflexão, já até um direcionamento quando formos falar sobre questões ambientais, relacionando população e meio ambiente, porque essas teorias que eu estou falando aqui, elas têm muita correlação com isso, né? A teoria malthusiana, a teoria reformista, de perspectiva marxista, inspiram essas formas de enxergar a relação de população e meio ambiente, né? Então, essa teoria malthusiana, por mais que pareça que ela já esteja jogada de lado, uma vez que ela não tem surtido efeitos positivos, ainda se escuta muito a ideia malthusiana viva, né, em alguns debates. Daí vem uma corrente de pensamento chamada ecomalthusiana, que é o quê? É uma ênfase à demografia, pensar os problemas ambientais com ênfase à demografia. Ou seja, a pressão demográfica sobre os recursos naturais se resolveriam com a diminuição da população. Então, aquela ideia de que não cabe mais gente no mundo, os recursos são escassos,
Não dá para todo mundo. Nós temos que diminuir a população, senão não vai ter terra. Aí vem o pensamento. Pera, mas todos possuem o mesmo padrão de consumo? Quer dizer, uma pessoa que nasce num país rico tem o mesmo peso que uma, né, em termos de peso no meio ambiente, que uma pessoa que nasce num país periférico, pobre? Ou seja, estamos falando aqui de pessoas ou de padrão de consumo e a forma como é produzido? Então, isso aí é uma crítica muito importante a essa linha ecomalthusiana, entre outras várias. Porque geralmente a ecomalthusiana acaba levando a vários outros debates problemáticos e polêmicos sobre debates que envolvem a democracia mesmo, né? Que nem todos cabem no mundo e geralmente o problema ambiental vai recair sobre uma certa parcela menos favorecida da população, portanto a gente vai discutir sobre racismo ambiental, justiça ambiental. Há uma outra linha que também é da economia ecológica, e aí tem uma ênfase à economia no sentido do meio ambiente, que diz o seguinte, né? O crescimento da economia não considera a finitude dos recursos naturais, o que leva à sua exaustão. Ou seja, estamos falando sempre aqui na economia sobre crescimento do PIB, crescimento do PIB, crescimento do PIB. Mais consumo, mais crescimento, etc. Mas todo esse crescimento é baseado numa quantidade limitada, finita de recursos, que é a planeta Terra. Né? Ele é finito. Então, como que a gente pode pensar numa economia maior do que o próprio planeta? Isso levaria à exaustão. É muito importante, é muito interessante pensar nessa perspectiva, mas vem aí uma crítica muito forte também. Afinal, né, a proposta da economia ecológica é basicamente o crescimento zero. Então, vamos parar de crescer. Estabelecer aqui é o máximo. Mas qual parâmetro vamos usar como crescimento zero? Isso é, os países industrializados, pós-industrializados, já chegaram num patamar de crescimento muito grande. E aqueles países que ainda não se industrializaram vão ter direito de industrializar? Como nós vamos fazer essa divisão justa? Aquela pessoa que mora em país rico, que tem um padrão de consumo, vai estabelecer ali? Ou nós vamos estabelecer a partir de pessoas que consomem menos? Isso aí é algo que a economia ecológica tem debatido bastante, né? Porque encontra esse entrave. E por fim, a gente chega na na ecologia política, que é a ênfase à política. Daí, os problemas ambientais estão relacionados ao problema da distribuição de recursos e ao modelo de produção hegemônico, ou seja, enquanto a gente vai produzindo dessa forma consumista, de economia linear, de desigualdade de acesso aos recursos, enfim, como eu falei, da justiça e racismo ambiental, isso não vai ser resolvido, né? Nós temos que pensar em formas drásticas de mudança da forma de produção, a forma de compreensão da distribuição de recursos. Porém, esbarra numa crítica. Como viabilizar essa forma de produção? Né? Até quando estaremos esbarrando apenas em utopias e como que vamos concretizar esses ideais? Isso aí também é algo que pesa bastante na questão da ecologia política. Né? Pessoal, aqui termina nosso bloco sobre teorias demográficas, passando os principais correntes aqui, até dando já esse link com a questão ambiental. E na próxima aula vamos falar sobre um parâmetro, né, panorama geral da população brasileira, tá joia? Até lá!